Oi pessoal, tudo bom com vocês? Amor aqui, esse vídeo é triste, choroso. Eu vou contar pra vocês 4 maiores motivos que as pessoas deixam de colecionar mangás hoje em dia. O primeiro motivo que leva alguém a parar de colecionar é um motivo duplo hoje em dia, que é os aumentos dos preços, porque os mangás não param de subir, né? Porque os insumos também não param de subir, e é tudo uma cadeia, mas também o desemprego gerado nesse tempo de pandemia. Muita gente perdeu o emprego, muitos colecionadores perderam o emprego e que não puderam acompanhar. Muitos se desfizeram da sua coleção nesse tempo para poder juntar dinheiro para pagar as contas. Então, muitos lotes, às vezes, que eu trago, eles trazem uma carga negativa e triste, porque as pessoas não queriam se desfazer daquele lote, né? Daquela coleção, porque elas fizeram ela crescer durante o tempo e só por um período elas tiveram que ceder e abrir mão por um bem maior, né? Às vezes o bem-estar da família e tudo mais. O segundo motivo é um motivo que nem todos vocês podem passar agora, tá? Porque tem duas linhas dele, que são os filhos. Mas, olha, como assim os filhos? Muitas pessoas se desfazem da coleção depois de ter filhos. Vou contar uma história pra vocês. Teve um rapaz que uma vez que eu morava em um apartamento, ele trouxe uma coleção de mangás, uma coleção imensa, tinha mais de 1000 mangás, e ele acabou vendendo porque ele ia ter gêmeos. E que a mulher dele queria que ele vendesse, né, a esposa, para que ele pudesse desocupar a livraria dele, né, a biblioteca, para poder ser o quarto dos filhos. Pode ser isso? Pode. Mas, Amora, também tem uma outra linha? Tem. Você também não precisa se desapegar da sua coleção porque você tem filhos. Você pode criar uma herança para eles, uma herança cultural. Isso é muito mais válido para o crescimento do seu filho mais tarde. Terceiro motivo é um motivo mais polêmico e mais pesado de se tocar no assunto, que são relacionamentos. Normalmente as pessoas que leem mangá são meio que taxadas de infantis. Eu não sei se você concorda comigo, mas é por causa que a gente tem no Brasil toda essa cultura de Turma da Mônica ser um produto infantil, né? Voltado, vamos lá, desde os 3, 4 anos. Então tá culminado que no Brasil mangá é infantil, isso se não for outras coisas, né? E isso afeta muitos relacionamentos, porque as pessoas taxadas de infantis, quando elas estão num relacionamento e que querem agradar a outra pessoa, elas se desfazem da coleção. Elas se desfazem do que elas são e elas começam a operar para que a outra pessoa goste delas. Um exemplo, eu tenho um cliente, não vou citar nomes, né? Eu tinha um cliente, né? Eu já vou falar no passado dele, que faz uns 2 meses ele veio na loja vender tudo que ele tinha comprado aqui. E era muito mangá. E eu falei, tá, mas por que tu tá vendendo? E ele não falava. Ele tentou vender uma vez, ele desistiu, a outra. Na terceira ele veio aqui. Mas ele veio acompanhado da namorada dele, que o forçou a vender os mangás pra falar, não, eu não quero mais isso com ele, eu quero que ele tenha outra vibe. Então ele acabou se desfazendo de uma coisa que ele gostava muito por outra pessoa. Mas uma namorada fez o namorado vender todos os mangás, ele tinha uns 3.000 mangás, né? Isso foi lá no comecinho da Mora. E depois eles terminaram. E como é que fica o cara que fez de tudo e daí aprendeu que é melhor não se mudar por ninguém, não deixar de gostar das coisas que gosta pra agradar o outro, né? E eu conheço ele até hoje, converso às vezes, e ele é triste sem a coleção dele, né? Vou fazer o quê? E o quarto motivo, o último que eu passei, foi um motivo que é a morte, gente. A pessoa falece, né? E eu vou contar uma história pra vocês, que na verdade é um achismo meu, é meio que um mistério ainda nessa loja, que eu já até fiz live falando dessa live, que foi uma live chamada Lote do Freteiro. Lote do Freteiro foi um lote que eu comprei de São Paulo pra vir pra cá. Mas toda a negociação foi através de um sobrinho, falando que essa coleção não era de ninguém, mas podia ser de alguém, porque ele nunca falou de quem era. Vou falar em nome fictício, tá? Vou falar em nome fictício. O Thiago, todos os exemplos vai ser seu nome. O Thiago, ele entrou em contato comigo querendo vender um lote de mangás, mas era uma coleção absurda, gente. Era uma coleção que dava aqui esse estante até aqui. Era muita coisa para uma pessoa ter. Eu tenho até foto lá no Instagram desse lote, né? Imenso. E o Thiago entrou em contato comigo e tudo mais, mas ele
Quando os mangás chegaram lacrados, perfeitos, assim, com uma coleção intocável. E em contrapartida, ele quis se desfazer da coleção por qualquer valor. Então era meio irrisório, porque se ele fosse o dono da coleção, ele se preocuparia como se tivesse um apego emocional com o preço, né? Tipo, quero receber ao menos o que eu paguei. Mas o Thiago não tinha nada disso. O Thiago mal negociou comigo. E existiu uma segunda parte da coleção. Por que a coleção foi dividida em duas partes? Porque a primeira parte ia ficar com o Thiago e a segunda parte ia ficar com o André, um outro primo do Thiago. Então tinha a tia, sobrinho e sobrinho. A tia era a Neide. A Neide tinha o André e o Thiago. E cada um ficou com metade da coleção. Vai se ligando. Quando eu terminei de comprar o segundo lote, porque o André não foi buscar, e daí passou 2 meses, ela falou, não, vem Thiago, vem buscar tudo. O Thiaguinho buscou o lote e me falou, a tia tá feliz, porque finalmente ela vai poder desocupar a casa e se mudar para um lugar menor. Então vocês ficam pensando comigo, vamos recapitular. Eles queriam desocupar e os mangás eram a última coisa que tinha naquela casa. Então a tia Neide, ela tinha um marido que faleceu, o Robson. O Robson faleceu e deixou a coleção, porque tinha mangá que lançou mês passado. O Robson faleceu e foi a última coisa que ela retirou da casa para se mudar para um apartamento menor, porque moravam os dois, faz sentido. Então, em vez de perpetuar a coleção, fazer doação para alguma coisa, eles preferiram dividir da família como herança. Mas, com certeza, a coleção do Robson tá em boas mãos, tá em coleções por todo o Brasil e o Thiago nem sabe que eu desvendei o mistério, mais ou menos assim, né? Então eu fico feliz que pelo menos o Robson tá em cada estante. Imagina se fosse uma alma. Não. Espero que vocês tenham gostado dos 4 motivos que levam alguém a desistir de colecionar. Super triste, não? Eu acho super triste. Espero que vocês tenham gostado, tá? E não desistam das suas coleções ou repassem pra frente de uma maneira de coração. Tá bom, então? Fiquem bem, beijo e não se esquece de se inscrever e comentar.